10 vereadores presentes. Já deu quórum. Está reaberta a sessão. Solicito ao nobre vereador Toninho Filipe a leitura das redações finais. Pode registrar novamente, por favor. Já estou iniciando porque já deu quórum. Sim. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, uma boa tarde para vocês. Parecer redação final do projeto de lei número 65/2017. De iniciativa do Executivo Municipal, o projeto epigrafado altera dispositivos da Lei 3.214, de 27 de agosto de 2013, e dá outras providências. Submetida à deliberação do plenário, foi o projeto aprovado nas discussões e votações regimentais com emendas. Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final que está de acordo com o aprovado. Projeto de lei número 65/2017. Altera o dispositivo da lei número 3.214, de 27 de agosto de 2013, e dá outras providências. Câmara Municipal de Patinga aprovou. Artigo 1º, os incisos 1, 6 e 11 do artigo 2º da lei número 3.214, de 27 de agosto de 2013, que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, mototaxistas e serviços de transporte remunerado de mercadorias em motociclistas e motonetas, motofrete, e da outras providências, passam a viger com a seguinte redação. Artigo 2º. Inciso 1. Auxiliar de condutor. Condutor domiciliado no município de Patinga que possui autorização para exercer essa atividade profissional de forma idêntica aos titulares de permissão previstos nessa lei. Inciso 6. Condutor, mototaxista, permissionário, motofretista e condutor auxiliar residente no município de Patinga, devidamente inscritos no cadastro de condutores da Prefeitura Municipal de Patinga, aptos a operar o serviço de mototaxista de acordo com os requisitos da lei. Inciso 11. Inspeção veicular. Avaliação realizada por empresas credenciadas junto ao Inmetro e licenciadas pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, Minas Gerais, para verificação dos itens fundamentais do veículo, como equipamentos obrigatórios, direção, iluminação, suspensão, embreagem, sinalização, sistemas complementares, motor, além de segurança, conservação, equipamentos e características definidas na legislação federal, estadual, municipal e normas complementares. Artigo 2º. A linha B do inciso 1 do artigo 3º da Lei número 3.214, de 27 de agosto de 2013, passa a viger com a seguinte redação. Artigo 3º. A linha B, máximo de 350 cilindradas. Artigo 3º. Os parágrafos 1º do artigo 4º da Lei número 3.214, de 27 de agosto de 2013, passa a viger com a seguinte redação. Artigo 4º. Parágrafo 1º. Será fornecido certificado de registro cadastral com validade de 1 ano, faculta a renovação por iguais períodos sucessivos até o limite da permissão concedida. Artigo 4º. O artigo 5º da Lei nº 3.214, de 27 de agosto de 2013, passa a viger acrescido do inciso 12, com a seguinte redação. Artigo 5º. Inciso 12. Comprovante de residência no município de Patinga. Artigo 5º. O caput do artigo 6 da Lei nº 3.214, de 27 de agosto de 2013, passa a viger com a seguinte redação. Artigo 6º. A exploração do transporte, que se trata do artigo 1º dessa lei, delegada mediante a permissão, terá atendido às exigências dessa lei a seu prazo fixado em. Inciso 1. 5 anos, mediante o pagamento ao município de contrapartida no valor de 15 UPFI, 15 unidades fiscais de padrão de Patinga, divididas em até 15 vezes. Inciso 2. 10 anos, mediante o pagamento do município de contrapartida no valor de 25 FPI, divididos em até 25 vezes. Artigo 6º. O artigo 10 da Lei nº 3.214, de 2013, passa a viger com a seguinte redação. Artigo 10. A permissão para a exploração de serviços mototaxista e motofrete será otorgada a qualquer interessado, pessoa física, atendidos nos requisitos exigidos na lei das demais legislações vigentes. Artigo 7º. A Lei nº 3.214, de 2013, fica acrescido do artigo 48A, com a seguinte redação.
Artigo 48. A permissionários ficarão sujeitos ao pagamento das seguintes taxas de expediente. Inciso 1. Inscrição para obtenção de permissão. Inciso 2. Renovação da permissão. Inciso 3. Inscrição do registro do condutor. Inciso 4. Inscrição ao condutor auxiliar. Inciso 5. Renovação de inscrição de registro do condutor. Inciso 6. Substituição do veículo. Inciso 7. Segunda via de documentos. Inciso 8. Vistoria. Inciso 9. Outras taxas estabelecidas pela Secretaria de Municípios, Serviços Urbanos e Meio Ambiente. SESUMA. Parágrafo único. O valor das taxas devidas pela prestação dos serviços que se trata essa lei serão definidos mediante decreto, observadas as disposições do Código de Trânsito Tributário de Ipatinga. Artigo 8º. Os pontos fixos comerciais de mototáxis serão regulamentados pelo município de Ipatinga. Artigo 9º. O poder público regulamentará a presente lei no prazo de 150 dias contados da data de sua publicação. Artigo 10. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo Ipatinga, aos 10 de julho de 2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Jades Heleno, presidente. Paulo César Reis, vice-presidente. Toninho Felipe, relator. Parecer, redação final do projeto de lei número 55/2017. De iniciativa do Executivo Municipal, o projeto epigrafado autoriza o Poder Executivo a firmar acordo de reconhecimento e parcelamento da dívida com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Submetido à deliberação do plenário, foi o projeto aprovado nas discussões e votações regimentais com emendas. Assim sendo, opinamos por se dar proposição a seguinte redação final que está de acordo com o aprovado. Projeto de lei número 55/2017. Autoriza o Poder Executivo a firmar acordo de reconhecimento e parcelamento da dívida com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, Minas Gerais. Obrigado. Câmara Municipal de Ipatinga aprovou. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar acordo de reconhecimento e parcelamento da dívida com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, no montante global de R$ 6.700.960,35, correspondente às faturas de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, originários de parcelamento da negociação realizado no ano de 2014 e valores em aberto do período de agosto de 2016 a abril de 2017. Parágrafo único. O valor de que se trata do caput será pago em 51 parcelas mensais e consecutivas, acrescidas de juros de 0,5% ao mês, sendo os valores atualizados a cada 12 meses pela variação acumulada do índice de preços ao consumidor amplo e continuarão acrescidos de juros de 0,5% na tabela príncipe. As 12 primeiras parcelas serão de R$ 149.181,02. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta de dotação consignada no orçamento vigente. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Ipatinga, 10 de julho de 2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Jades Heleno, vice-presidente Paulo César Reis, relator Toninho Felipe. Parecer, redação final do projeto de lei número 60/2017. De iniciativa do Executivo Municipal, o projeto epigrafado altera o anexo da lei número 3.659, de 16 de fevereiro de 2017. Submetido à deliberação do plenário, foi o projeto aprovado nas discussões e votações regimentais sem emendas. Assim sendo, opinamos por se dar proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. Projeto de lei número 60/2017. Altera o anexo da lei número 3.659, de 16 de fevereiro de 2017. Câmara Municipal de Ipatinga aprovou. Artigo 1º. O anexo Subvenções Sociais da lei número 3.659, de 16 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre destinação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos a título de subvenções sociais, passa a vigir de acordo com o anexo dessa lei. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Elísio Felipe Raide, 10 de julho de 2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Jades Heleno, presidente. Paulo César Reis, vice-presidente. Toninho Felipe, relator. Parecer, redação final do projeto de lei número 64/2017. De iniciativa do Executivo Municipal, o projeto epigrafado dispõe sobre a criação de programa Ipatinga Seguro e da outras previdências. Submetido à deliberação do plenário, foi o projeto aprovado nas discussões e votações regimentais sem emendas. Assim sendo, opinamos por se dar proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. Projeto de lei número 64/2017 dispõe sobre a criação do programa Ipatinga Seguro e da outras previdências.
Câmara Municipal de Ipatinga aprovou. Artigo 1º. Fica criado no município de Ipatinga o programa Ipatinga Segura, através de implantação de medidas para ampliação da segurança individual e coletiva dos cidadãos, consistindo na concessão de incentivo para a instalação de sistemas eletrônicos de monitoramento através de câmeras de vigilância em imóveis particulares, residenciais e comerciais. Artigo 2º. O programa de Ipatinga Segura tem por objetivos: inciso 1, adotar medidas que visem a proteção da população de forma geral. Inciso 2, buscar interação com os órgãos de segurança pública. Inciso 3, implementar medidas que reduzam a criminalidade. Inciso 4, conceder incentivos fiscais que subsidiem a aquisição de equipamentos de segurança. Inciso 5, implantar redes de proteção no município. Artigo 3º, o programa que se trata dessa lei será coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Convivência Cidadã, em conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda. Artigo 4º, para atingir os objetivos previstos no artigo 2º, o Poder Executivo considerará incentivo fiscal mediante desconto no imposto predial, territorial, urbano e IPTU aos contribuintes proprietários de imóveis residenciais e comerciais que promovam, na forma dessa lei, a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos de seus imóveis, desde que possibilitem a visualização das vias e espaços públicos. Parágrafo 1º. Somente será concedido o desconto que se trata dessa lei aos contribuintes residentes nos imóveis definidos como estratégicos para visualização dos respectivos locadouros em que se localizem, devendo aos critérios para definição regulamentados por decreto do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Para estabelecer o valor do incentivo a ser concedido, o órgão responsável do Poder Executivo levará em consideração o valor médio do mercado para aquisição, instalação e manutenção de um sistema eletrônico básico de monitoramento a ser apurado mediante cotações de preço. Parágrafo 3º. O contribuinte que, nos termos do parágrafo 1º, instalar sistema de monitoramento em sua residência ou estabelecimento comercial terá direito, no exercício seguinte ao da instalação de equipamentos, a um desconto equivalente no valor médio estabelecido pelo Poder Executivo para aquisição e instalação do sistema básico de monitoramento por câmaras. Parágrafo 4º. Os contribuintes mencionados no parágrafo 1º, que já possuírem, na data de publicação desta lei, sistema de monitoramento instalado, terão direito a um desconto anual, equivalente no valor médio apurado pelo Poder Executivo para o serviço de manutenção do equipamento. Parágrafo 5º. Também se aplica aos contribuintes descritos no parágrafo 3º, nos exercícios seguintes ao benefício inicial, ao mesmo desconto previsto no parágrafo 4º. Parágrafo 6º. O desconto previsto nessa lei poderá ser cumulativo em outros descontos oferecidos aos contribuintes. Artigo 5º. O contribuinte deverá solicitar o benefício através de requerimento próprio, protocolado da Prefeitura Municipal de Ipatinga, instruído nos termos previstos em regulamento. Parágrafo 1º. O requerimento será instruído com a nota fiscal da compra do sistema de monitoramento comprovado a aquisição de equipamento após a publicação dessa lei, na hipótese do parágrafo 3º do artigo 4º. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 4º, o pedido de desconto será protocolado anualmente na Prefeitura Municipal de Ipatinga, instruído com a nota fiscal de serviços de manutenção e equipamento. Artigo 6º. A instalação do sistema eletrônico de monitoramento por câmeras, características básicas, configurações e demais requisitos observarão os critérios estabelecidos em decreto do chefe do Poder Executivo. Artigo 7º. Fica vedada a concessão do incentivo que se trata esta lei, quando as câmaras de vigilância forem utilizadas para captação de imagens que atinjam o interior das residências, ambientes de trabalho ou qualquer local amparado pelo preceitos constitucionais garantidos da praticidade e da inviolabilidade do lar. Artigo 8º. Os contribuintes beneficiados com um incentivo previsto nessa lei ficam obrigados a fornecer, nos termos da legislação pertinente, as imagens captadas pelas câmaras de monitoramento instaladas em seus imóveis, quando requisitados pela autoridade policial, Ministério Público ou Poder Judiciário. Parágrafo único. A desobediência ao disposto nesse artigo implicará em multa de 10 UFBI e perda do incentivo fiscal. Artigo 9º. O chefe do Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias. Artigo 10. A presente lei entra em vigor na data de publicação. Ipatinga, aos 10 de julho de 2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Jade Celene, presidente. Paulo César Reis, vice-presidente. Toninho Felipe, relator.
Parecer redação final do projeto de lei número 66/2017. Iniciativa do Executivo Municipal, o projeto epografado cria o programa Nosso Bairro Limpo no ambiente do município de Ipatinga e da outras providências. Submetido à deliberação do plenário, foi o projeto aprovado nas discussões e votações regimentais sem emendas. Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. Projeto de lei 66/2017 cria o programa Nosso Bairro Limpo no âmbito do município de Ipatinga e da outras providências. A Câmara Municipal de Ipatinga aprovou. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Ipatinga o programa Nosso Bairro Limpo. Parágrafo único. O programa que se trata dessa lei tem o objetivo de incentivar os munícipes a adotar medidas preventivas de combate à dengue e outras doenças causadas pelo transmissor Aedes aegypti, promover a manutenção da limpeza de praças e vias públicas, bem como evitar o depósito de entulhos e resíduos em calçadas, vias e locadouros públicos. Artigo 2º. O programa Nosso Bairro Limpo desenvolverá ações visando uma competição sadia entre bairros situados no município, sendo, ao final de campanha, selecionado dentro dos participantes um bairro vencedor da competição a partir dos critérios estabelecidos em regulamento e que deverão observar a efetiva integração da população com os cuidados de limpeza e conservação do bairro. Artigo 3º. O título de incentivo fiscal fica ao Poder Executivo autorizado a conceder descontos no imposto predial territorial urbano, sem prejuízo aos demais descontos concedidos aos proprietários de terrenos ou lotes integrantes dos bairros que foram selecionados como os mais limpos da cidade. Artigo 4º. O procedimento e condições e requisitos necessários para concessão de incentivo fiscal que se trata da presente lei, e bem como os critérios da seleção dos bairros vencedores, serão definidos em decreto expedido pelo chefe do Executivo Municipal. Parágrafo único. Poderão ser selecionados até 3 bairros classificados como primeiro, segundo e terceiro colocados, sendo atribuídos para os seus moradores descontos de IPTU em percentuais, respectivos, diferenciados conforme a classificação. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias, a contar da sua publicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ipatinga, aos 10 de julho de 2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Jade Selene, presidente. Paulo César Reis, vice-presidente. Toninho Felipe, relator. Parecer redação final do projeto de lei 67/2017. Iniciativa do Executivo Municipal. O projeto epigrafado altera o dispositivo da lei número 1004, de 15 de outubro de 1987. Submetido à deliberação do plenário, foi o projeto aprovado nas discussões e votações regimentais com emendas e subemenda. Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação. Está de acordo com o aprovado. Projeto de lei número 67/2017. Altera o dispositivo da lei número 1004, de 15 de outubro de 1987. A Câmara Municipal de Ipatinga aprovou. Artigo 1º. O artigo 5º da lei número 1004, de 15 de outubro de 1987, que altera as leis de 2 de maio de 1972, dispondo sobre a remoção de terra, entulhos, materiais inservíveis e da outras providências. Passa a viger com a seguinte redação. Artigo 5º. A tabela de preços de serviços que se trata dessa lei será fixada por uma comissão composta de 6 membros, sendo eles o secretário da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SESUMA, com direito a voto qualificado, a mais 2 membros indicados pelo Executivo e 3 membros ou servidores indicados pela Câmara Municipal, considerando o custo total da remoção de terra, entulhos e materiais inservíveis. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor a partir na data de sua publicação. Ipatinga, 10 de julho de 2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Jade Selene Moreira, presidente. Paulo César dos Reis. Antônio José Ferreira Neto, relator. Parecer e redação final ao projeto de lei 70/2017. De iniciativa do Executivo Municipal, o projeto epigrafado dispõe sobre o serviço funerário no âmbito do município de Ipatinga. Submetido à apreciação do plenário, foi o projeto aprovado nas discussões e votações regimentais com emendas. Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. Projeto de lei 70/2017 dispõe sobre o serviço funerário no âmbito do município de Ipatinga. A Câmara Municipal de Ipatinga aprovou. Artigo 1º. O serviço funerário tem caráter público e essencial, conforme o disposto no inciso 4º do artigo 10 da Lei Federal 7.783, de 28 de julho de 1989,
e consiste na prestação de serviços relativos à organização e execução de funerais. Artigo 2º. A prestação do serviço funerário atentará para as condições de regularidade, continuidade, generalidade, atualidade, eficiência e segurança na relação com os usuários, visando assegurar o pleno atendimento à população. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar, sob o regime de concessão, a prestação dos serviços funerários no âmbito do município de Ipatinga. Inciso 1. Primeiro, a outorga da concessão será feita mediante processo licitatório na modalidade de concorrência e obedecerá às normas da legislação municipal e federal sobre licitação e contratos administrativos, bem como a lei federal que dispõe sobre as concessões e permissões de serviços públicos e os princípios básicos da seleção da proposta mais vantajosa para o interesse coletivo, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. Inciso 2º. A concessão do serviço funerário será em caráter oneroso mediante o pagamento ao município de contrapartida no valor equivalente a 1.800 UFPI. Terceiro, o processo licitatório de que trata o parágrafo anterior não poderá limitar o número de empresas interessadas na exploração do serviço funerário no município. Artigo 4º. As concessões serão outorgadas pelo prazo de 10 anos, podendo ser prorrogado por 2 períodos de 5 anos cada, a critério do Poder Executivo, de acordo com a necessidade do serviço, obedecendo às seguintes condições. 1. Manifestação expressa da concessionária com antecedência mínima de 6 meses do término do prazo contratual, implicando seu silêncio no desinteresse pela continuidade dos serviços. E 2. Comprovação de que a concessionária se encontra em situação econômico-financeira capaz de dar continuidade ao serviço. Parágrafo único. A prorrogação fica condicionada ao cumprimento pela concessionária, durante a vigência da concessão, das disposições contidas na lei, nos regimentos e no respectivo contrato. Artigo 5º. Fica vedada à concessionária ceder ou transferir no todo ou em parte a concessão de que trata essa lei. Artigo 6º. As concessionárias de serviço funerário deverão possuir cadastro de suas atividades em conformidade com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Artigo 7º. A concessão do serviço funerário compreenderá os seguintes serviços mediante o pagamento de tarifas fixada pelo Poder Executivo. 1. Comercialização e fornecimento de ataúde. 2. Remoção e exumação de cadáveres. 3. Higienização e desodorização de cadáveres. 4. Conservação e tamponamento de cadáveres. 5. Formalização de cadáveres. 6. Montagem de câmara ardente completa ou fornecimento de parâmetros necessários à cerimônia fúnebre. 7. Cortejo fúnebre dentro do município. 8. Complementação de funeral de óbito ocorrido em outras localidades. 9. Fornecimento de documentos necessários para sepultamento, quando realizados pelo órgão competente. 10. Prestação de serviços funerários gratuitos e, caso falecimento de pessoa carente, conforme critérios regulamentados em decreto. Parágrafo único. Consideram-se serviços funerários facultativos que podem ser realizados pela concessionária mediante obtenção de alvarás específico, conforme o caso. 1. Embalsamento de cadáveres de conservação por meio da tanaporoxia. 2. Aluguel de capela para a realização de cerimônia fúnebre, excetuada as de propriedade do município. Fornecimento de velas, flores e coroas.
4, traslado intermunicipal e interestadual. 5, transporte para acompanhantes. 6, fornecimento de ataúde de qualidade superior. 7, crematório privado. 8, comercialização de planos funerários. Artigo 8º. Os titulares sócios ou acionistas de empresa ou sociedade concessionária de serviço funerário não poderão integrar outra empresa ou sociedade que preste o mesmo serviço no município. Artigo 9º. Para executar as atividades descritas nessa lei, a concessionária deverá dispor de ambiente adequado e equipamentos necessários para manuseio de cadáver, segundo as normas de vigilância sanitária específicas, previamente vistoriados e licenciados pelo Poder Executivo. Artigo 10. Os órgãos competentes promoverá a vistoria das instalações e atestará o atendimento às normas exigidas para o funcionamento das concessionárias na forma de regulamento próprio. Artigo 11. Concessionárias deverão possuir, no mínimo, 2 veículos para prestação de serviços funerários, observada a determinação da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro e regulamentos próprios. Parágrafo único. Os veículos serão vistoriados pelo órgão municipal competente, conforme normas a serem estabelecidas através de regulamento próprio, visando observar a adequação do veículo à legislação vigente. Artigo 12. São obrigações da concessionária. 1. Das concessionárias. 1. Prestar adequadamente os serviços públicos objeto da concessão, mediante o pagamento de tarifas, observando rigorosamente a tabela fixada pelo Poder Executivo. 2. Prestar de forma adequada serviços públicos funerário gratuito, em conformidade com o inciso 10 do artigo 7º desta lei. Manter instalações adequadas à prestação dos serviços. 4. Obedecer às normas estabelecidas nesta lei e demais legislação pertinente e sujeitar-se aos regulamentos expedidos pelo Poder Executivo. 5. Assegurar aos agentes fiscalizadores do município o livre acesso às suas dependências, atendendo a determinações da fiscalização. 6. Manter permanentemente exposta ao público as tabelas de tarifas de preços, objeto da concessão. 7. Manter estoque com os tipos de urnas previstos no edital de concessão do serviço funerário. 8. Dispor de mão de obra necessária para a plena execução dos serviços funerários, mantendo funcionários em número e especialização compatíveis com a natureza do serviço. 9. Responsabilizar-se pelos atos de seus funcionários na prestação de serviços, bem como por danos ou prejuízos causados a terceiros. Parágrafo único. Fica vedado às concessionárias o exercício de qualquer atividade estranha ao serviço funerário, sendo expressamente proibido efetuar, acobertar ou remunerar o agenciamento de funerais e de cadáveres sob pena de imediata revogação do instrumento de concessão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Artigo 13. A exposição e comercialização de artigos fúnebres somente poderão ser realizadas nas instalações das concessionárias, sendo vedada a exibição ostensiva desses artigos em qualquer outro local, inclusive nos salões e capelas destinadas à realização de velórios. Artigo 14. Constitui direito dos usuários dos serviços funerários. 1. Do serviço funerário. 1. Receber serviço adequado. 2. Receber informações relativas ao serviço funerário e sua forma de execução. 3. Garantia de oferta dos diversos padrões de produtos e materiais. Artigo 15. O descumprimento pelas concessionárias de qualquer exigência contida nesta lei ou seu regulamento, sujeitar-lhes-á a aplicação separada ou cumulativa por meio da Secretaria Municipal dos Serviços Urbanos, SESUMA, das seguintes sanções, sem prejuízo das penalidades civis e penais cabíveis. 1. Advertência escrita. 2. Multa no valor de 20 UFPI, a ser aplicada de acordo com
em dobro no caso de reincidência. 3, suspensão da atividade até a correção da irregularidade. 4, revogação da concessão e rescisão do contrato de concessão. Artigo 16. Constatado pela SESUMA o descumprimento das normas legais e regulamentares, sofrerá a concessionária a imposição da penalidade de advertência mediante notificação escrita, que especificará o dispositivo inobservado, fixando um prazo para sua regularização. Artigo 17. Na continuidade da inobservância das normas legais e regulamentares, será aplicada ao infrator a multa estabelecida no inciso 2 do artigo 15 desta lei e, no caso de reincidência, o dobro do respectivo valor. Artigo 18. A multa deverá ser paga pela concessionária no prazo de 10 dias, contado da ciência da notificação ou do indeferimento do recurso. Artigo 19. Independentemente das penalidades pecuniárias impostas à concessionária, a concessão poderá ser revogada a qualquer tempo, sem quaisquer indenizações, além das hipóteses previstas nessa lei, no caso de a concessionária incorrer nas seguintes situações: 1. Perda da capacidade financeira, técnica ou administrativa. 2. Paralisação do serviço objeto da concessão. 3. Subcontratação ou transferência a terceiros, no todo ou em parte, dos serviços objetos da concessão. 4. Descumprimento de qualquer cláusula do instrumento de concessão. Artigo 20. A empresa concessionária poderá apresentar defesa por escrito no prazo de 5 dias contado da data do recebimento da notificação das penalidades aplicadas. Parágrafo único. Na hipótese de seu indeferimento, caberá recurso ao chefe do Poder Executivo no prazo de 10 dias, contado do recebimento da notificação da decisão. Artigo 21. As concessionárias serão remuneradas através do pagamento efetuado diretamente pelo contratante aos serviços, cujos valores obedecerão rigorosamente à tabela de tarifas editadas pelo município para cada diferente serviço ou bem à venda. Artigo 22. As tarifas pela prestação do serviço funerário serão fixadas através de decreto do chefe do Poder Executivo. Parágrafo único. As concessionárias fixarão em cada estabelecimento em local visível ao usuário a tabela de tarifas. O Poder Executivo. Artigo 23. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias após sua publicação. Artigo 24. Ficam revogadas as leis 1.312, de 3 de abril de 94, a lei número 1.510, de 23 de maio de 1997, a lei 3.430, de 22 de janeiro de 2015, bem como o decreto 3.295, de 17 de novembro de 1994, e o decreto número 3.724, de 23 de maio de 1997. Artigo 25. Será concedida a gratuidade do sepultamento e dos meios e procedimentos a eles necessários aos munícipes que não tenham condições de arcar com as despesas de funeral. Parágrafo 1º. O serviço funerário será realizado gratuitamente pelas concessionárias em caso de pessoa carente, mediante avaliação socioeconômica, em formulário específico da Secretaria da Assistência Social, nos dias úteis. No caso de óbitos, nos finais de semana, feriados e pontos facultativos, o encaminhamento será realizado pelo Serviço Social da UPA e Hospital Municipal. Parágrafo 2º. A empresa, ora concessionária, se compromete às seguintes obrigações: 1. Prestar em regime de plantão atendimento de 24 horas. 2. Prestar auxílio funeral consistente em a. Uma urna mortuária, medida padrão adequada ao beneficiário, elaborada em madeira de reflorestamento, fundo misto em madeira e chapadur, tampa em celulose, interior forrado com papel branco, alças fixas, acabamento externo caramelo. B. Ornamentação interna da urna com véu. C. Tamponamento e higienização do corpo. D. Reparação facial simples. E.
transporte do corpo numa distância limitada, somando um total de até 50 quilômetros, 25 quilômetros de ida e 25 quilômetros de volta dentro do município. F, isenção de taxas de velório e sepultamento. G, uso de velório e jazigo comunitário em cemitérios públicos municipais. Artigo 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ipatinga, 10 de julho de 2017, Comissão de Legislação e Justiça, Jadson Heleno Moreira, presidente, Paulo César dos Reis, vice-presidente, Antônio Ferreira Neto, relator. Parecer e redação final do projeto de lei 61/2017. De iniciativa do Executivo Municipal, o projeto epigrafado dispõe sobre a comercialização de alimentos em logradouros, vias e áreas públicas, através da modalidade denominada Food Truck e da outras providências. Submetido à deliberação do plenário, foi o projeto aprovado pelas discussões e votações regimentais com emendas. Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. Projeto de Lei 61/2017. Dispõe sobre a comercialização de alimentos em logradouros, vias e áreas públicas, através da modalidade denominada Food Truck e da outras providências. A Câmara Municipal de Ipatinga aprovou. Artigo 1º. Vereadora Cassinha. Vereadora Cassinha. Por favor, me substitua aqui na leitura. Já fica aqui a partir do artigo 1º, tá? Vou ler aqui. Tá. Artigo 1º. Esta lei disciplina as normas gerais sobre a modalidade de comércio de alimentos em logradouros, vias e áreas públicas do município de Ipatinga, denominada Food Truck. Parágrafo único. Não se aplica as disposições desta lei à comercialização de alimentos em feiras livres ou outras atividades previstas em legislação específica. Artigo 2. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se food truck o veículo móvel adaptado destinado à venda direta ao consumidor de alimentos em logradouros, vias e áreas públicas em caráter eventual e de modo estacionário ou itinerante, não possuindo ponto fixo. Parágrafo único. Para os fins da legislação municipal, inclusive para os fins de registro, fiscalização e recolhimento de tributos, os food trucks são considerados como estabelecimentos. A permissão de uso de bem público para comercialização de alimentos em logradouros, vias e áreas públicas, através da modalidade denominada food truck, será concedida a título precário a qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, mediante pagamento ao município de contrapartida, observadas as condições previstas nesta lei, seus regulamentos e demais legislações aplicáveis. Parágrafo único. O valor da contrapartida e das demais taxas devidas pela exploração da atividade de que trata esta lei serão definidos mediante lei, observada as disposições no Código Tributário Municipal de Ipatinga. Artigo 4º. Caberá ao órgão competente do Poder Executivo emitir a permissão para o exercício da atividade prevista nessa lei, com base em regulamentos que disciplinem, especialmente, inciso 1º, as características dos locais ou pontos de localização específicos dos estabelecimentos adequados para receber os equipamentos e consumidores. Inciso 2, a adequação do equipamento quanto às normas sanitárias e de segurança alimentar. Inciso 3, a instalação de equipamentos em passeios públicos, levando em consideração as normas de trânsito, especialmente quanto à obstrução das vias de livre circulação de pedestres em sua totalidade, além das regras da legislação urbanística em vigente. Inciso 4º, o caráter eventual, estacionário ou itinerante dos estabelecimentos. Inciso 5, a quantidade máxima de estabelecimentos por logradouro, área ou via pública. Inciso 6,
os tipos de alimentos que podem ser comercializados e a forma de sua comercialização. Inciso 7, o horário de funcionamento permitido. Inciso 8, os equipamentos e procedimentos exigidos para o atendimento à legislação ambiental. Inciso 9, a fiscalização e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento da legislação cabível. Inciso 10, as demais exigências e condições estabelecidas na regulamentação. Artigo 5º. Fica proibido ao permissionário, sem prejuízo de outras vedações constantes na legislação aplicável, inciso 1, alterar as características físicas do veículo móvel adaptado sem prévia autorização do órgão competente, inciso 2, causar dano ao patrimônio público ou particular no exercício de suas operações, inciso 3, armazenar, transportar, manipular e comercializar alimentos e ou bebidas sem observância da legislação sanitária vigente no âmbito municipal e demais legislações pertinentes. Inciso 4º, despejar resíduos sólidos ou detritos provenientes de sua atividade ou de outra origem nas vias ou logradouros públicos, levando em consideração a Lei Federal 12.305 de 2010, referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos e demais legislações correlatas. Inciso 5, utilizar a via ou área pública para a colocação de quaisquer elementos como cerca, parede, divisória, grade, tapume, barreira ou outros que caracterizem o isolamento do local de operação sem prévia autorização. Inciso 6, usar fontes sonoras em discordância com a legislação vigente. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, a contar da data de sua publicação. Artigo 7. Para os fins de limitação de horário de funcionamento, o food truck se equipara aos estabelecimentos enumerados pela linha A, D, do artigo 5º de Lei Municipal 2.277, de 7 de março de 2007. Artigo 8. Os food trucks devem manter uma distância mínima de 20 metros de estabelecimentos comerciais congêneres. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Elísio Raider, 10 de julho de 2017. Redação final do projeto de lei 62, está ótimo, 62/2017. De iniciativa do Executivo Municipal, o projeto epigrafado institui o Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do município de Ipatinga e dá outras providências. Submetida à deliberação do plenário, foi o projeto aprovado nas discussões e votações regimentais com emenda. Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. Projeto de Lei 62/2017, que institui o Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do município de Ipatinga e dá outras providências. A Câmara Municipal de Ipatinga aprovou. Artigo 1º. Essa lei institui o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Socioeconômico do município de Ipatinga através da concessão de incentivos às empresas que se instalarem no município ou ampliarem as instalações existentes, visando ao desenvolvimento de suas atividades produtivas, desde que seus investimentos sejam comprovadamente relevantes para a geração de emprego e renda e assegurem qualidade de vida à população através da proteção e conservação ambiental. Parágrafo único. Considera-se empresa, para efeitos desta lei, a pessoa jurídica devidamente constituída nos termos da legislação vigente, cujas atividades estejam enquadradas, só um minutinho, estejam enquadradas como 1. Industriais, 2. Logísticas, 3. Comerciais de distribuição, 4. Prestação de serviços, 5. Empreendimentos congêneres. Artigo 2º. O programa de que trata esta lei abrange a concessão isolada ou
cumulativamente dos seguintes incentivos, observada as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, demais legislações vigentes e regras estabelecidas em regulamentos. Inciso 1. Desconto de até 60% do imposto predial e territorial urbano, IPTU, incidente sobre o imóvel destinado ao funcionamento das atividades que trata o artigo 1º desta lei, condicionada à aprovação pelo Poder Executivo de projeto de instalação ou ampliação do empreendimento. Inciso 2. Desconto de até 50% do imposto sobre serviços de qualquer natureza que incida sobre as atividades da empresa. 3. Desconto de até 40% do imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, incidente sobre imóvel adquirido pela empresa para ampliação de suas instalações. Inciso 4. Desconto de até 70% das taxas de expediente de licença previstas na Lei 819, de dezembro de 1983, Código Tributário de Patinga. Parágrafo único. Para as empresas já instaladas no município que vierem a ampliar suas instalações, os incentivos de que trata este artigo incidirão somente sobre a área ampliada. Artigo 3º. Os incentivos serão concedidos desde que atendidos os requisitos exigidos nesta lei, demais legislações vigentes e em regulamento, mediante análise do projeto descritivo da instalação ou ampliação e respectivo ramo de atividade da empresa, observado o disposto na Lei 819 de 93, Código Tributário Municipal e na legislação urbanística e ambiental pertinente. Artigo 4º. Para a concessão dos incentivos previstos nesta lei, as empresas interessadas deverão requerer o benefício através de processo administrativo específico, devidamente instruído com os documentos e comprovantes necessários ao atendimento dos requisitos previstos nesta lei e demais normas a serem definidas em decreto. Artigo 5º. A concessão dos incentivos será conduzida pela Secretaria Municipal da Fazenda através do Departamento de Receitas, que receberá os requerimentos e analisará os documentos comprobatórios, opinando conclusivamente sobre o enquadramento da empresa interessada. Parágrafo único. Os documentos apresentados pela empresa serão submetidos à análise de uma comissão especial designada pelo chefe do Poder Executivo, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda, que emitirá parecer quanto ao atendimento dos requisitos e critérios exigidos na presente lei, regulamentos e na legislação vigente. Artigo 6º. A concessão dos incentivos terá duração determinada, com base na criação de empregos diretos, com aproveitamento de, no mínimo, 80% de mão de obra de pessoas residentes no município, obedecendo as seguintes condições. Duração de 3 anos, se contar com mais de 30 e até 60 empregados residentes no município em seu quadro de funcionários. Duração de 4 anos, se contar com mais de 60 e até 80 empregados residentes no município em seu quadro de funcionários. Inciso 3º. Duração de 5 anos, se contar com mais de 80 e até 100 empregados residentes no município em seu quadro de funcionários. Inciso 4º. Duração de 6 anos, se contar com mais de 100 e até 120 empregados residentes no município em seu quadro de funcionários. Inciso 5º. Duração de até 7 anos, se contar com mais de 120 e até 140 empregados residentes no município em seu quadro de funcionários. Inciso 6º. Duração de 8 anos, se contar com mais de 140 empregados residentes no município em seu quadro de funcionários. Artigo 7º. As empresas ficam ainda obrigadas a cumprir, para a obtenção dos incentivos previstos nesta lei, no mínimo, os seguintes requisitos e exigências. Inciso 1º. Submeter à aprovação da administração, com a devida antecedência, os projetos completos dos empreendimentos de sua instalação
ou ampliação. Inciso 2º. Iniciar o empreendimento das instalações até 12 meses após a aprovação dos projetos e concluí-lo no prazo de 24 meses. Inciso 3º. Adotar todas as medidas necessárias a fim de evitar qualquer espécie de poluição ambiental. Inciso 4º. Faturar toda a mercadoria fabricada e comercializada, assim como todo o serviço prestado, oriundos de suas instalações locais no município, salvo impossibilidade devidamente justificada e validada pela administração municipal. Inciso 5º. Facilitar o ingresso de servidores credenciados pelo Poder Executivo em suas dependências, fornecendo as informações e disponibilizando documentos referentes ao exercício da fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações assumidas com o município. Artigo 8º. É vedada a concessão dos incentivos objeto desta lei às empresas. Inciso 1º. Comerciais que atuem no mercado de varejo. Inciso 2, que pratiquem concorrência desleal no mercado. Inciso 3, que tenham sido condenadas ou multadas pela prática de crime ambiental. Inciso 4, que não comprovem o recolhimento de encargos sociais. Inciso 5º, com débitos fiscais perante a Fazenda Pública do município. Inciso 6º, que alterem sua atividade originária sem a devida autorização. Parágrafo único. Além das vedações constantes do artigo, as empresas estarão sujeitas também às demais vedações previstas na legislação aplicável. Artigo 9º. A concessão dos incentivos tratados nesta lei não desobriga as empresas ao pagamento das demais tributações incidentes sobre a sua atividade lançadas a título de impostos, taxas ou contribuições de melhorias, bem como ao cumprimento da legislação pertinente, em especial as que se referem à proteção ambiental. Artigo 10. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder direito real de uso de bem imóvel público, obrigada, Cacau, necessário à implantação ou ampliação das empresas de que trata esta lei, a ser formalizado e regulamentado em lei específica. Artigo 11. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo máximo de 90 dias contados da data de sua publicação. Artigo 12. Para as empresas já instaladas no município, o incentivo no ISSQN previsto nessa lei incidirá somente sobre o acréscimo previsto no plano apresentado à administração pela empresa. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenária Elis Felipe Raider, 10 de julho de 2017. Bom, isso. Obrigada, vamos revezando. Parecer em redação final o projeto de lei 68/2017. De iniciativa do Executivo Municipal, o projeto epigrafado dispõe sobre destinação de recursos para entidade privada sem fins lucrativos a título de contribuição. Submetido à deliberação do plenário, ficou o projeto aprovado nas discussões e votações regimentais com emenda. Assim sendo, opinamos por dar à proposição a seguinte redação final que está de acordo com o aprovado. Projeto de lei 68/2017. Dispõe sobre a destinação de recursos para entidade privada sem fins lucrativos a título de contribuição. A Câmara Municipal de Ipatinga aprovou. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos a título de contribuição à entidade privada sem fins lucrativos, observadas as normas da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e da Lei Municipal 3.622, de 4 de julho de 2016, e suas alterações, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e de outras providências. Artigo 2º. A entidade referida no artigo 1º está relacionada no anexo desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei ocorrerão na conta de dotação orçamentárias existente no orçamento de 2017. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação em Ipatinga, 10 de julho de 2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Jadson Heleno Moreira, presidente. Antônio Ferreira Neto, relator. Paulo César
dos Reis, vice-presidente. Parecer em redação final o projeto de lei 73/2017. De iniciativa do Executivo Municipal, o projeto epigrafado dispõe sobre a utilização de aplicativos para a prestação de transporte individual e remunerado de passageiros, táxi e mototáxi. Submetido à deliberação do plenário, foi o projeto aprovado nas discussões e votações regimentais sem emendas. Assim sendo, opinamos por dar à proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. Projeto de lei 73/2017. Dispõe sobre a utilização de aplicativo para a prestação de transporte individual e remunerado de passageiros, táxi e mototáxi. A Câmara Municipal de Ipatinga aprovou, artigo 1º, a utilização de aplicativos baseados em dispositivos ou plataforma de tecnologia móvel ou outro sistema georreferenciado com a finalidade de anunciar, disponibilizar, requisitar e executar transporte individual e remunerado de passageiros no município de Ipatinga, reger-se-á de acordo com o estabelecido nesta lei e regulamentos. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese será autorizado o uso de aplicativo que permita ao taxista ou mototaxista editar a localização informada em seu veículo em divergência com suas reais coordenadas geográficas. Parágrafo 2º. Dentro dos limites do município de Ipatinga, a utilização dos aplicativos de que trata esta lei ficará restrita aos veículos com cadastros e autorizações vigentes junto ao Poder Executivo, não sendo permitidos a divulgação e disponibilização de veículos de profissionais não autorizados na forma da lei. Artigo 2º. Os taxistas e mototaxistas do município de Ipatinga deverão utilizar apenas aplicativos credenciados pelo Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SESUMA. Parágrafo 1º. As configurações dos aplicativos a serem credenciados serão definidas por ato do Poder Executivo. Artigo 2º. Os critérios... Parágrafo 2º. Os critérios, taxas e documentos necessários para o credenciamento dos aplicativos serão definidos por ato do Poder Executivo. Artigo 3º. O credenciamento regido por essa lei terá validade de 1 ano, contado da data de publicação do credenciamento, devendo ser renovado durante 30 dias anteriores ao seu vencimento. Parágrafo 1º. Para a renovação do credenciamento, a empresa proprietária do aplicativo deverá manter todas as condições previstas nessa lei e em regulamento. Parágrafo 2º. A não renovação do credenciamento no prazo de que trata o CAPT implicará em sua suspensão até regularização. Parágrafo 3º. Se até 30 dias após a data de vencimento do credenciamento a empresa proprietária não proceder à sua renovação, o credenciamento será cancelado e ficará condicionado à apresentação de toda a documentação necessária para o novo credenciamento. Artigo 4º. Transporte de passageiros pelos taxistas e mototaxistas do município de Ipatinga com a utilização de aplicativo não credenciados pelo Poder Executivo ou cujo credenciamento esteja vencido ou em desconformidade com o previsto nessa lei, sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de 20 UFIs, aplicada em dobro no caso de reincidência. Artigo 5º. O transporte individual e remunerado de passageiro por veículo não autorizado para o serviço de táxi e mototáxi no município de Ipatinga de que utilizem de quaisquer aplicativos caracterizar transporte ilegal de passageiros, ficando o infrator sujeito a sanções administrativas e penais cabíveis. Artigo 6º. O Poder Público regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias contados da data de sua publicação. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Ipatinga, 10 de julho de 2017, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Jadson Heleno Moreira, presidente. Paulo César dos Reis, vice-presidente. Antônio José Ferreira Neto, relator. Vereador Jadson. Projeto de lei número 59, autoriza a abertura de crédito adicional especial de até R$500 mil para a inclusão de elementos de despesa no orçamento. A Câmara Municipal de Ipatinga aprovou, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional até o valor de R$500 mil para a inclusão de elementos de despesa ao orçamento vigente. Parágrafo único, acrescente no quadro de detalhamento de despesa do orçamento seguinte elemento de despesa. Artigo 2º, os recursos para a cobertura do presente crédito adicional decorrerá da anulação parcial da dotação abaixo discriminada na forma do artigo 43 da lei. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação,
plenário Elísio Filho Raio, 10 de julho de 2017, Comissão de Legislação e Justiça. Jacilene Moreira, presidente. Antônio José Ferreira Neto, relator. Paulo César dos Reis, vice-presidente. Parecer e redação do projeto de lei 69. Projeto de lei dispõe sobre a construção, funcionamento, a utilização, administração de cemitérios públicos, privados, no âmbito do município de Ipatinga, e da outras providências. Artigo 1º, a construção e funcionamento, a utilização e administração de cemitérios públicos e privados no âmbito do município de Ipatinga, pelo disposto nessa lei, observadas as demais legislações. Artigo 2º. Os cemitérios privados deverão observar as normas legais e regulamentações expedidas pelo Poder Público. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a delegar sobre o regime de concessão, precedido de licitação, a administração dos cemitérios públicos no âmbito do município de Ipatinga, sob a fiscalização da Secretaria Municipal de Serviço Urbano e Meio Ambiente. Artigo 4º. As concessões serão outorgadas pelo prazo de 20 anos, podendo ser prorrogadas por 2 períodos de 5 anos cada, a critério do Poder Executivo. Artigo 5º, a concessionária é responsável pela administração, utilização, conservação, funcionamento do cemitério nos termos. Artigo 6º, os cemitérios localizados no município poderão ter 2 categorias, cemitério horizontal e cemitério vertical. Artigo 7º, a implantação dos novos cemitérios atenderá às exigências contidas nesta lei e regulamentos observados nas legislações específicas. Artigo 8º, a implantação dos cemitérios privados dependerá de concessão do Poder Executivo Municipal mediante processo licitatório, atendidos os requisitos exigidos nesta lei e regulamentados e demais legislações vigentes. Artigo 9º, o Poder Executivo destinará percentual de área útil no cemitério sob regime de concessão e privados para sepultamentos sociais em consonância com a realidade social de cada localidade, não podendo, no caso dos cemitérios privados, exceder o percentual. Artigo 10º, os cemitérios públicos e privados somente poderão ser localizados, instalados e postos em funcionamento após a expedição de licenças ambientais e licenças quanto ao uso de ocupação. Artigo 11º, o serviço de cemitério constitui sepultamentos, exumações, construção de sepultura, manutenção, organização, agenamento, construção, disponibilização, cremação e demais serviços autorizados pelo órgão competente. Artigo 12º, a concessionária obriga-se a prestar serviço adequado, a manter em livro próprio registro de imunizações, permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso a qualquer época às obras, aos equipamentos e às utilizações, zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço. Artigo 13º, sepultamentos ou iluminações serão realizados obedecendo ao procedimento adotado nessa lei. Artigo 14º, o sepultamento não poderá ser utilizado antes de decorrido o prazo de 12 horas contado do momento do falecimento. Artigo 15º, as inumações poderão ser efetuadas em sepulturas de construção tumultuar e locos. Artigo 16º, as inumações serão realizadas com a apresentação de certidão de óbito emitida pelo cartório de registro de imóvel. Artigo 17º, os demais critérios e procedimentos para inumações serão estabelecidos pelo ato do Poder Executivo, observadas as normas vigentes. Artigo 18º, nenhuma exumação será feita antes do decorrido 3 anos da inumação. Artigo 19º, no caso de exumação definitiva, as sepulturas poderão ser utilizadas. Artigo 20º, os demais critérios e procedimentos para exumação serão regulamentados pelo Poder Executivo. Artigo 21º, nos cemitérios públicos e privados, as sepulturas são bens públicos de uso especial e não podem ser objeto de alienação de propriedade. Artigo 22º, as sepulturas pelo regime de concessão remunerada poderão ser temporárias ou perpétuas. Artigo 23º, as condições, critérios, procedimentos e o regime de concessão de sepultura serão disciplinados em regulamento próprio. 24. O traslado de restos mortais dependerá do requerimento dos interessados da administração do cemitério e acompanhado de certidão de óbito da pessoa falecida. Artigo 25º, o traslado no âmbito do município de Ipatinga será realizado somente por veículos fúnebres. Artigo 26º, os demais critérios e procedimentos para traslado serão estabelecidos pelo ato do Poder Executivo, observadas as normas vigentes. Artigo 27º, o valor de taxas devidas pela prestação de serviço do que trata essa lei serão definidos mediante decreto observadas as disposições do Código Tributário Municipal. Artigo 28º, as inobservâncias ou descumprimento ao dispositivo nessa lei sujeitará ao infrator as penalidades estabelecidas em regulamento, sem prejuízo de demais sanções de natureza civil ou penal cabíveis. Artigo 29º, essa lei entra em vigor, será regulamentada no prazo de 90 dias, contados de sua publicação. Artigo 30, ficam revogadas as leis encontradas, em especial o capítulo 1, título 6 da Lei 375, 2 de maio de 75, e suas alterações à Lei 718, de 6 de junho de 81, e a Lei 1048, de 28 de novembro de 1978. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina o parecer Jacilene Moreira, presidente, Antônio José Ferreira Neto, vice-presidente, relator, Paulo César dos Reis, vice-presidente. Parecer de redação final ao projeto de lei 71, dispõe sobre a regularização de construções, reformas, modificações ou ampliações de edificações comprovadamente existentes no município de Ipatinga.
A Câmara Municipal de Ipatinga aprovou. Artigo 1º. Esta lei estabelece as normas e as condições para a regularização de construções, reformas, modificações, ampliações e edificações comprovadamente existentes até a data da publicação desta lei, executado sem um devido licenciamento do Poder Executivo e que esteja de desacordo com os parâmetros estabelecidos na Lei Municipal 3.408, de 27 de novembro de 2014 e demais legislações vigentes. Artigo 2º, para efeito de realização dessa lei, considera edificações irregulares daquelas executadas sem projetos arquitetônicos executados em desacordo com o projeto. Não, falta um só ali. Artigo 3º, não serão passivos de regularização os seguintes realizações: situadas em total ou parcial, sem comprovação de endereço de imóveis, situados em loteamentos. Artigo 4º, abertura do processo de regularização de edificações dá-se exclusivamente por requerimento do proprietário ou seu representante legalmente e devidamente identificado mediante apresentação. Artigo 5º, o proprietário ou seu representante legal terá o prazo de 1 ano contado da publicação dessa lei para requerer a regularização sobre sua edificação, sob pena de pagamento de multa equivalente às duas ou ao valor da contrapartida financeira. Artigo 6º, o Poder Executivo, através do setor competente, exigirá do proprietário, durante a tramitação do processo, a comprovação da existência de edificação, a apresentação do comprovante de pagamento integral ou primeira parcela parcial da guia de recolhimento contrapartida financeira da regularização da edificação. Artigo 7º, a comprovação da existência da edificação até a data da publicação dá-se através dos documentos. Artigo 9º, os projetos de acréscimo e reforma de edificações posteriores à abstenção da regularização nos termos dessa lei deverão se enquadrar nos critérios e normas da legislação vigente. Artigo 10º, caso o imóvel possua edificação com projeto aprovado e tenha sofrido posteriormente modificação, o acréscimo sem licenciamento deverá ser modificado ou o acréscimo sem incluídos no projeto arquitetônico constatado inclusive no número do projeto. Artigo 11º, a regularização de edificação destinada ao uso industrial, comercial ou serviço não licenciado somente será permitida mediante processo concomitamente de licenciamento da atividade. Artigo 12º, poderá ser requerida a regularização não onerosa para edificação destinada ao uso exclusivo residencial com área total construída ou igual ou inferior a 70 metros quadrados. Artigo 13º, a regularização de edificações existentes em desacordo com os parâmetros vigentes que não atendeu o disposto na seção 1 desta lei será onerosa e calculada de acordo com o tipo de regularidade condicionada. Artigo 14º, serão passíveis de regularização mediante pagamento de contrapartida financeira. Artigo 15º, no caso de edificações com parceiros executados em desacordo com os parâmetros vigentes, deverá o proprietário apresentar projeto de sua adequação para a análise do setor. 16º, na hipótese de mais de uma irregularidade prevista no 13º e 14º da lei, o valor ser recolhido equivalerá à somatória dos valores calculados. 17º, fica vedada qualquer alteração ou mudança na edificação durante o processo. 18º, poderá ser requerida a regularização de imóvel propriedade do Poder Público Federal, Estadual, Municipal, através de procedimento simplificado a ser definido em regulamento. 19º, esta lei será regulamentada no prazo de 90 dias. 20º, revoga-se a Lei 3.390, de 13 de outubro de 2014, e revoga a Lei 3.504, de 23 de outubro de 2015. Artigo 21º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação em Ipatinga, 10 de julho de 2017, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Jadson Heleno Moreira, presidente, Paulo César dos Reis, vice-presidente, Antônio José Ferreira Neto, vice-presidente. Tem o dia, senhor presidente. Parecer redação final do projeto de lei número 74/2017. De iniciativa executiva municipal, o projeto epigrafado autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 110 mil para inclusão de elementos e despesas do orçamento vigente. Submetido à deliberação do plenário, foi o projeto aprovado nas discussões e votações regimentais sem emendas. Assim sendo, opinamos por se dar proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. Projeto de lei número 74/2017. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até no valor de R$ 110 mil para inclusão de elementos e despesas do orçamento vigente. Câmara Municipal de Ipatinga aprovou. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial até o valor de R$ 110 mil para inclusão de elementos e despesas do orçamento vigente. Parágrafo único. Acrescente-se ao quadro de detalhamento de despesas do orçamento o seguinte elemento de despesa, conforme abaixo discriminado. Artigo 2º. Os recursos para a cobertura do presente crédito adicional decorrerão da anulação parcial da dotação abaixo discriminada na forma do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. Esta lei de vigor na data de sua publicação. Ipatinga, 10 de julho de 2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relator, presidente Jadson Heleno Moreira, vice-presidente Paulo César Reis,
Antônio José Ferreira Neto, relator. Tem um dito, senhor presidente? Senhores vereadores, como a onda hoje é emenda, nós temos mais uma. Só que essa é de redação. É só para corrigir. Faltou a lei, faltou o número 3214, no artigo 5º do 65, só o número da lei. Então, a emenda de redação só para corrigir essa falha. Então, está em discussão a emenda de redação, é 01, né, que está sem número aqui? 01 ao projeto. Discussão, votação. Nobre vereadora Cassinha, a senhora ouviu aí, né, que eu falei? É só uma emenda de redação corrigindo um número que faltou. Emenda de redação, só corrigindo o número. Número da lei. Votação. Solicita a contagem dos votos. Senhor presidente, com as declarações de voto feitas, 17 votos sim, não 0 voto. A emenda de redação está aprovada. Perdão, então a emenda é número 07, tá? Ao invés de ser 01. Muda aí, fazendo favor, que eu coloquei 1. Então nós vamos votar agora as redações finais. Wanda Dalton, parece que está querendo fazer um discurso primeiro? Não? Então nós vamos votar a redação final dos projetos 55, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 e 74. Discussão, votação. Solicito a contagem dos votos. Senhor presidente, sim, 17 votos, não 0 voto. As redações finais estão aprovadas. Com a palavra, vereador Franco Meirelles. O senhor pediu aí? Não. Então, com pensamento voltado para Deus, em nome do povo de Patinga, está encerrada a sessão.